Olá, pessoal. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui pelo nosso canal do CEPA no YouTube. E hoje o tema da noite... Nós temos aqui a leitura, que é o Ponte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e o nosso médium desencarnado, Francisco de Xavier, nosso querido Chico Xavier. Então a leitura que vai ser esta noite vai ser fraternidade. Então vamos ver o que diz aqui a fraternidade. Começa assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso está em João, é uma fala de Jesus, no capítulo 13, no versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo, da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, aparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E agora vamos acerenar nossos corações, buscando através do Mestre Jesus as energias fraternas que nos propiciam tranquilidade, paz em nossos corações, lembrando sempre que neste momento vários irmãos, não só nós encarnados, mas desencarnados também, precisam do nosso auxílio, das nossas boas vibrações. Então vamos manter essa atmosfera espiritual,
para que nossos companheiros, muitos necessitados de amor, de compreensão, de compaixão, eles possam também entender a mensagem que será, dentro das nossas humildes possibilidades, estendidas a todos, lembrando sempre que nesse momento os benfeitores espirituais estão conosco, além do nosso mestre maior. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos começar um capítulo novo. É o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E vamos a ele então. Esse capítulo ele vai tratar do quê? Ele vai tratar dos diferentes estados da alma na erraticidade, das diferentes categorias de mundos habitados, da destinação da Terra, das causas das misérias humanas, e nas instruções dos espíritos nós teremos mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Hoje nós vamos trabalhar 2 itens, e esses 2 itens estão dentro do tema diferentes estados da alma na erraticidade. E nós começamos com um pequeno trecho do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E vamos ao tema: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Hoje quem vai fazer o comentário inicial é o nosso amiguinho aqui, o Wellington.
E eu só vou complementar. Obrigado, obrigado. Você vai complementar muito. Veja bem, o que eu vejo logo no início aqui, nesse trecho de João, eu achei assim o intenso amor de Jesus, que ele já vai avisando para os seus discípulos para eles ficarem tranquilos, como se dissesse assim, ó, vocês vão passar por situações muito sofridas, mas eu estou com vocês, não se preocupe não, porque eu já vou arrumar um lugar para vocês e onde eu estiver, eu acho que é mais ou menos onde eu estiver, também vós aí estejais. Porque a gente já começa a perceber que Jesus, quando ele encarnou no planeta, ele já sabia com quem ele podia contar. Quando ele anda por aí, ó, você vem comigo, chamando André, chamando todo mundo ali, ele já foi arrebanhando aquelas pessoas. É porque já no plano espiritual, ele já tinha mantido contato com esses espíritos que mesmo de uma maneira humilde, não é? Pescadores, pessoas assim, de uma condição econômica menor, mas que, com exceção de Mateus, que era publicano, né? Ele era lá exator lá da coletoria, ele devia ter um nível melhor. Mas o restante eram pessoas bem mais simples. Ele já sabia com quem ele ia contar. E ele queria essas pessoas mesmas, porque elas eram pessoas simples, humildes, e ele teria que trabalhar com um grupo que fosse um grupo também aproximado daquele povo mais sofrido, vamos dizer assim, com menos saber, pessoas mais ignorantes, mas que o coração já estava também preparado para receber. Não é isso, André? Sim. Tá certo? Eu acho que sim. Então vamos. Não, acho não, tem que ser sim. Aí veja bem. Aí na leitura que foi feita aqui, os diferentes estados da alma da erraticidade, primeiramente vamos ver o que é erraticidade, né? Boa. Muito Quando nós desencarnamos, nós ficamos, vamos dizer assim, no aprendizado, no plano espiritual, nós ainda não reencarnamos. Então, estamos. Muita gente confunde, acha assim: fulano é um espírito errante, acha que a pessoa está errando, cometendo erro. Não é. Ela está numa condição que ela ainda não reencarnou, explicando de uma maneira bem simples, né? Ela não reencarnou, mas ela está no processo de aprendizado para depois, né? Conhecendo uma série de coisas, conhecendo possivelmente outros lugares, outras situações que existem no universo de Deus, para depois, quando ela já tiver em condições, ela reencarna. Então, isso é erraticidade. Você quer fazer alguma observação? E eles deixam bem claro para a gente o seguinte, que existem vários aspectos da erraticidade. Existe a erraticidade daqueles espíritos, né, que já compreenderam a sua situação atual e estão em franco aprendizado junto com outros espíritos, num mundo espiritual, numa determinada colônia. Existe a erraticidade daqueles que ainda estão presos à matéria e que ficam por aqui, né, presos às vezes aos lares, às suas famílias, aquelas pessoas que ainda, sabe, acreditam que pertencem a ela, que fazem parte do seu grupo familiar e que equivocadamente acreditam que o simples fato de estar ali é como se, de alguma forma, estivessem ou ajudando ou não. E às vezes nem sabe que desencarnaram também, Exatamente. né? Exatamente. E o lugar deles não é aqui não, porque muitas vezes eles ficam interferindo em vez de terem o seu aprendizado, que é a finalidade de nós estarmos numa condição de espírito, exatamente é ter um aprendizado. Mas às vezes ainda não caiu a ficha. É por isso que logo ali embaixo, quando ele começa a falar assim, né? Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então é nesse sentido que ele está dizendo para a gente, né? Porque assim como existem várias formas da pessoa reencarnar, existem várias formas da pessoa desencarnar. Então, uma pessoa que ela é muito presa às questões da matéria, muito dificilmente ela aceita essa questão da morte do corpo físico. Então, às vezes ela fica por ignorância, não é?
ou fica por incompreensão, ou fica porque realmente, embora entenda a situação, ela não quer se afastar do local em que ela se encontra. Então, por isso que existem vários estágios né? Da erraticidade. E eu estava vendo uma palestra da falecida doutora Marlene Nobre, você está aqui, e ela estava falando que da Terra, né, vamos dizer assim, do resto do chão, ela usa essa expressão, né, até 1.000 quilômetros, existe vários estágios, né? Agora, o que é problemático são os 50 quilômetros, né? Porque nesses 50 quilômetros são regiões, vamos dizer assim, que não são boas, porque nós temos um peso específico, né? Assim, vamos dizer assim, gravitacional. Aquele espírito que é muito atrasado, aquele espírito que é muito inferior, que praticou uma série de situações aqui no planeta, assim, infringindo as leis de Deus, assim, né? Ele fica com um peso específico, por causa do seu perispírito, que é um outro assunto que a gente vai lidar agora aqui, né? E ele só não consegue alçar-se. Ele vai ficar nessas regiões até que haja um momento em que ele, arrependido das suas falhas, dos seus erros, e às vezes ele é até descrente de Deus, mas nesse momento ele entra no desespero, em razão da situação que ele está vivendo ali. Quando ele pensa em Deus e se arrepende, os espíritos de uma condição mais elevada sentem, percebem esse arrependimento, então é o momento que vão retirá-lo daquela situação. Vai, fala aí. Eu sei que você está doido para falar. Não, e outra coisa, quando ele fala aqui, a gente às vezes passa batido por certas questões, né? Porque ele fala assim, né? O aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções. E logo em seguida ele fala que enquanto uns se afastam da esfera, né, onde viveram, né, e se elevam, percorrem espaço e mundos, alguns nem conseguem, né, fazer isso porque eles estão tão presos à condição da materialidade que eles continuam o quê? Presos muitas vezes até em localizações trevosas da Terra. Né? E na questão das sensações vem um aspecto interessante. Quando você tem o conhecimento e a percepção de que naquele momento em que o seu corpo físico já perde a validade para você e você então deve recomeçar, e nesse processo de recomeço, né, você vai fazer uma reavaliação das suas vidas anteriores, daquilo que se faz necessário para o futuro, você vai estudar e tudo mais, você já aceita que as sensações que você tinha aqui são totalmente desnecessárias lá. Exato. O espírito, que é muito preso a essa condição da matéria, dificilmente aceita isso. Então, por exemplo, se ele era uma pessoa muito presa, né, às questões, por exemplo, se ele gostava de uma comida muito farta, de uma mesa muito farta, para ele se afastar de uma condição como essa, aqui no plano terreno, é algo muito difícil, porque é algo que ele ainda não está preparado para isso. Exato. Então, existem situações, inclusive nas obras de André Luiz, né, e em outras obras a gente vai observar, de espíritos que estão assim tão presos, tão arraigados ainda às suas antigas vidas materiais, que eles permanecem nos locais onde eles viviam, eles sentam na mesa junto com a família. Por aí, né? Exatamente, eles sentam na mesa onde a família senta na hora de comer, né? Exato. Eles ficam ali como se eles estivessem se alimentando, porque eles ficam sugando aqueles fluidos, né? Dos alimentos que a pessoa está comendo naquele momento. Então, é importante a gente colocar esse aspecto das sensações e dos sentimentos que um espírito que já tem um conhecimento, uma percepção daquilo que não se faz necessário após ele se libertar do corpo físico, que ele tem, diferente daquele que é extremamente preso, né, ainda a essas sensações, a essa condição da materialidade, da sua matéria. E deixando também bem claro, isso é bom a gente sempre colocar,
que no Espiritismo não existe inferno. O espírito que se arrepende, ele tem oportunidade de se redimir, de criar novas situações para ele, de se aprimorar, porque o arrependimento é algo que faz com que a gente tenha essa oportunidade, enquanto que o remorso não, é diferente. O remorso vai colocar o espírito numa roda viva de sofrimento, porque ele vai ficar se culpando, se culpando, se culpando, e a situação para ele é muito mais complexa. E tem uma outra coisa que eu queria falar, né? Às vezes eu comentei até no estudo, Andréia, essa questão dos espíritos, os espíritos que estão por aqui, né? Porque tem pessoas que, aqueles médios, né, que de repente veem, tem pessoas que conseguem ver, conseguem perceber, sentir, né? E esses espíritos, num das obras de André Luiz, o mentor estava explicando que estava se aproximando assim uma tempestade. E ele estava explicando que no momento desse, esses espíritos que estão perambulando, eles estão tão materializados que eles vão correr para onde tem embaixo de ponte, em diversos lugares, também para procurar abrigo, que eles estão muito presos à matéria. Por isso que às vezes, de repente, procurar uma casa para entrar, porque eles têm a sensação que vai cair aquela chuva e eles têm essa percepção, essa sensação, né? Essa impressão, dizendo melhor, né? É por isso que nesse primeiro item, né, Kardec, orientado, claro, né, pelos espíritos, ele trouxe o quê? Os diferentes estados da alma na erraticidade. Os diferentes estados da alma fora do corpo físico, né? E em locais, né? Em locais diversos. Na erraticidade significa o quê? Que ele pode estar aqui no plano material, vivendo como se ele estivesse ainda, né? Vivendo uma vida material, mas porque ele ainda está preso a essa condição, ou num local trevoso, na crosta da terra, né? Junto daquelas pessoas com que ele se afinizou, com que ele lidou, né? Em muitos e muitos aspectos da sua vida, ou numa condição mais elevada. E os mais elevados são aqueles o quê? Aqueles que acumularam o conhecimento e o discernimento necessário para perceberem a sua condição. Dentro da matéria, a matéria é um instrumento, mas uma vez que ela esgota toda a vitalidade necessária, perde a utilidade e é hora de um novo começo. É por isso que alguns têm a capacidade de percorrer mundos, né, com a facilidade que eles têm, ir de um local para outro. Se a condição espiritual deles já mais elevada, eles têm condição de conseguir, inclusive, mais conhecimentos em outros mundos mais adiantados, né? E as sensações e os sentimentos desses espíritos mais elevados são sublimados, totalmente diferente daqueles que são mais materializados. Por que sublimados? Porque eles já têm uma consciência moral tão elevada que eles reconhecem o estágio atual em que eles se encontram e nos momentos em que eles precisam continuar aprendendo. Quer dizer, aquilo que é necessário para aquele que ainda está preso na matéria é totalmente desnecessário para aquele que já compreendeu que aquilo é só uma fase. E a fase é enquanto nós estamos aqui, né? Porque no momento em que a gente sai desse corpício aqui, desse instrumento de trabalho, dessa ferramenta, né? Dessa ferramenta de trabalho que se deteriora e que tem um tempo de validade, é o momento em que nós nos libertamos e vamos nos preparar para uma nova fase. Então, gente, erraticidade da alma não é espírito errando. Errando não. Não é. É espírito fora da matéria. Nem errante, né? Exatamente. É porque ele pode estar aqui, ele está errando nesse sentido assim. Está aqui, pode estar lá, pode estar em outro lugar. Não, né? Gente, por favor, entendeu? E outra coisa que eu ia falar. Eles estão fora da matéria. Em qualquer parte, qualquer mundo, tá? Mas eles estão fora da matéria, aguardando o momento, né, de retornar. A questão muito séria é que
o Espiritismo, todos nós que estamos cada vez mais aprendendo, a nossa responsabilidade, ela vai aumentando, e a de vocês também, vai aumentando a nossa responsabilidade diante da vida, não é isso? Porque às vezes eu já ouvi uma pessoa falar assim, não tinha muito conhecimento, tinha pouco conhecimento do Espiritismo, mas fala assim, na próxima encarnação melhor. Gente, o momento é agora. Porque nós estamos tendo as oportunidades todas agora. Se você, na próxima encarnação, de repente a gente vem numa condição que não é essa mesma condição, uma condição de muito mais dificuldade, porque a oportunidade está sendo agora. Se a gente quer desperdiçar, achar na próxima eu resolvo todos os meus problemas, ledo engano. Vem numa condição, vai ter muito mais trabalho, né? Porque a gente não pode jogar essa. Tem muita gente querendo reencarnar. Nós fomos assim, nós somos abençoados de estar aqui para nesse processo evolutivo de melhoramento, né, André? E para encerrar, porque nosso tempo está esgotando. Está esgotando. Né? Eu só queria voltar lá, né, no Evangelho de João, no primeiro trecho que ele trouxe, né, quando Jesus fala o seguinte, que ele vai para preparar um novo lugar. Exatamente. Né? Porque onde ele estiver, nós também estaremos. Uhum. O que ele quis dizer com isso? Como Deus, Jesus e todos os espíritos da esfera crística vivem trabalhando, vivem preparando mundos para que os espíritos em processo evolutivo possam habitar esses mundos quando se fizer necessário. Então, hoje nós estamos aqui, a Terra está passando por um processo de regeneração, né? Esperemos em Deus e estamos trabalhando aqui para continuar nesse processo e habitar a Terra regenerada, tá? Mas é preciso que ele, então, fosse da Terra para buscar outros mundos, para trabalhar outros mundos, para preparar outros mundos para outros espíritos que deverão habitar esses mundos no futuro e até, quem sabe, né, alguns que sairão até daqui. São muitas as humanidades, né? Exatamente. Não é só a nossa, não. Então, não vamos achar que a Terra, os planetas, as estrelas foram feitas apenas para enfeitar os nossos olhos, porque as muitas moradas na casa do nosso Pai estão relacionadas ao universo que nós não conhecemos. Temos apenas uma mínima ideia do que se apresenta, mas o que nós temos de fato, isso ainda temos muito a aprender. Então nós vamos encerrar agradecendo a princípio sempre a companhia de vocês e pedindo a Deus Pai que nos ampare, nos fortaleça sempre. Nos fortaleça para que, dentro da saúde relativa que possuímos, a cada semana possamos estar aqui, junto de Ti, Pai querido, estudando o Teu Evangelho, compreendendo um pouquinho mais dos Teus ensinamentos e levando aos muitos lares daqueles irmãos queridos que nos assistem um pouco da Sua consolação, do Teu aprendizado, do ensinamento que o nosso irmão e querido Mestre Jesus, o irmão mais velho, nos trouxe há muito tempo. Ensinamento esse que ele trouxe posteriormente aos nossos companheiros profetas que o antecederam e que prepararam o caminho para a sua vida. Obrigada, Mestre Jesus querido. Obrigada, Pai amado. Obrigada a todos os companheiros que nos acompanham nesse momento. Que fiquem todos nas graças do Pai querido e do Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado pela companhia. Beijo grande no coração. Fiquem todos em paz. Com muita fé, nós estaremos aqui na próxima semana. Assim Beijo seja. grande.